Alô, boa noite a todos. Cá estamos nós mais uma vez. Deixa eu. Boa noite, William. Boa noite, Marli. Boa noite, Vera. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo bem? Vendo não tem jeito, né? Ouvindo pelo menos. Estão vendo eu mais gordo do que nunca. Bom, vamos lá. Só queria que vocês fizessem o retorno do áudio e do vídeo. Estão me vendo bem e ouvindo bem? Tudo bem, Yolanda? Que saudade dessa turma. Obrigado pelo retorno, William. Então tá. Deixa eu mostrar minha cara gorda para vocês. Tudo bem com vocês? Essa quarentena foi tão forte que eu engordei tanto que não caibo na tela, né? Mas logo, logo eu vou sumir, tá bom? Bom, já estamos no nosso horário 8 horas. Então eu, primeiramente, queria agradecer mais uma vez ao Seara do Mestre por esse convite, para que hoje estivéssemos aqui falando sobre as nossas reflexões em torno da doutrina espírita e em torno dos ensinamentos de Allan Kardec. Claro que aqui vamos trazer só uma pálida mensagem, uma pálida página do que é Kardec. Tá? Não queremos e não tem como esgotar o tema Espiritismo se tratando de Allan Kardec. Então, qualquer equívoco aqui, perdoe o homem Sérgio e não a doutrina dos espíritos. Tá bom? Como eu sempre falo nas palestras presenciais, e aqui virtualmente não seria diferente, não esperem de nós consolações. O Seara do Mestre já sabe qual é a nossa filosofia de trabalho. E cá nós vamos trazer hoje provocações, como sempre fazemos. Eu costumo sempre dizer isso, né, que a função do palestrante espírita deveria ser essa, de provocar as pessoas, e não consolar. Consolar já tem a nossa doutrina para consolar e tantas outras coisas por aí. Boa noite, Rízia. Boa noite, Vera. Eu tenho essa mania de falar o nome das pessoas, tá bom? Não se preocupe. Então vamos dar início ao nosso bate-papo. Como eu disse no slide ali atrás, eu não quero que pense como eu quero apenas que pense. Tudo que eu trouxe aqui realmente é provocação. Não é minha verdade, tá? Aliás, o que é verdade? Verdade é uma construção. Então deixa eu tirar essa cara gorda daqui para nós começarmos o nosso bate-papo, por assim dizer, tá bom? Então vamos lá, deixa eu me virar aqui com a tecnologia. Todo mundo tem que se adequar. Vamos lá. Esse slide aqui eu gostaria que ficasse gravado na memória de vocês, tá? É uma pesquisa feita em 2015 sobre as religiões do mundo. Então percebam aqui que nós, cristãos, chamados cristãos, somos apenas 31,2% do planeta cristão. Ou seja, 32% do planeta que tem Jesus como modelo e guia, ou como dizem alguns, o Cristo. Tá certo? Somos minorias. E a maioria vocês podem notar aí, que são os muçulmanos, os ateus, os sem religiões, os hindus, os budistas e os judeus. É só para deixar guardado, eu sempre uso, e estou usando ultimamente, esse slide para várias conversas, em estudos, em bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Análise espíritas com Kardec é o tema que nós trouxemos. Para poder compreender Kardec, para poder fazer qualquer tipo de análise, se é que é permitido a nós, nosso conhecimento limitado, analisar alguma coisa com base em Kardec. Novamente eu falo, perdoe o homem, o equívoco do homem Sérgio, tá? E aqui temos para conhecer, para poder fazermos essa análise, Allan Kardec. E erradamente, nós ainda, pseudos espíritas, dizemos obras básicas do espiritismo. E isso é um equívoco, está errado essa forma de falar.
Então, procuramos trocar hoje por obras fundamentais do Espiritismo, e não obras básicas. São obras que dão fundamento, que dão sustentação a essa doutrina e a esse movimento chamado espírita. Para começarmos qualquer fundação, qualquer alicerce, qualquer base, temos que preparar isso, não é? E se não temos na codificação o conhecimento das obras de Allan Kardec, aqui, gente, um parênteses, sempre quando eu falo obra de Allan Kardec, vocês abranjam os espíritos elevados, os espíritos da codificação, tá bom? Senão o pessoal fala, mas fala isso aí Allan Kardec. Quando eu falo Allan Kardec, estou representando um conjunto de fatos, uma equipe, tá ok? E o que acontece quando nós não trabalhamos as fundações, o alicerce de uma casa, por exemplo? Provavelmente ela vai ruir, não é? E o que acontece hoje? Guardadas as sagradas exceções de alguns grupos espíritas, não investem ou não investiram no alicerce, nos fundamentos, na fundação da doutrina espírita. Aí a gente pode levar para o modo individual, porque cada um é cada um, né? A gente fala doutrina espírita, mas a doutrina espírita é composta por pessoas. Nós aqui que estamos falando, vocês aí que estão ouvindo do outro lado ou assistindo. Então, cada um vai ter uma compreensão da doutrina espírita. Se é certo ou não, cada um faça a sua autoanálise. Por que eu estou falando? Por que eu estou insistindo tanto isso? Porque Kardec está ficando meio muito etéreo, quase um perispírito no movimento espírita. Então a gente precisa trabalhar as bases. O que é a base? É a codificação. São as obras fundamentais de Allan Kardec, mas precisamos conhecer, não somente dizer o que ouviu falar. Porque se a gente não trabalha na base, então eu faço uma base superficial, bem fraquinha, com o material, o dinheiro que eu tenho, né? Eu faço uma base fraquinha, construo uma base e começo a jogar um monte de coisa em cima. Aí eu me empolgo e quero jogar um telhado, quero jogar uma laje. Se eu não tiver uma boa estrutura, uma boa fundação, um bom alicerce, essa casa vai ruir, esse telhado vai ruir, essa laje vai trincar. E não é o que acontece hoje? A gente assimila bem rasamente a doutrina espírita e os ensinamentos de Kardec e os livros de Kardec, que quando nos deparamos com algum tipo de situação, a gente não recorre a Kardec. A gente vai recorrer o quê? Aos espíritos. Ainda mais se nós fazemos parte de alguma casa espírita, queremos o quê? Dar trabalho para os mentores da casa. Eu costumo dizer, eu sou até deselegante quanto a isso, eu falo que espírito elevado, espírito superior, espírito bom, tem coisa mais importante para fazer do que ficar paparicando nós aqui encarnados, né? A nós cabe o trabalho de realizar aqui na matéria o que tem que ser feito. Então a gente precisa trabalhar os fundamentos. Por quê? Qualquer coisa que venha que não seja da fundação, do alicerce, das bases, eu posso receber, porque eu tenho o quê? Kardec, eu conheço Kardec. Eu vivo a filosofia espírita. Então, tudo que vier, eu vou usar o critério que o Kardec usou. E aqui a gente vai ver alguns critérios que ele usou. Você sabe que eu falo demais, né? Então, hoje a gente vai ficar numa live lá até para umas 22 horas, 23 horas, meia-noite. Sabe que eu gosto de ficar falando, né? Filho de paraibano, essas coisas. E também, a gente tem que assimilar todo esse conhecimento de forma racional. Eu acredito porque sei. Aí aqui a gente vai falar um pouco dos estudos na casa espírita, vai falar um pouquinho do Covid-19, porque senão, né, fico fora de moda, não posso ficar assim fora de moda, eu tenho que falar do Covid-19, bem superficialmente, mas a gente vai tratar disso, tá bom? Mas o principal é tratar sobre Kardec. A nossa função aqui é meio que reviver ou reapresentar Allan Kardec. Olha a nossa ousadia, nossa arrogância para isso, né? Vamos lá? Vocês me acompanham nessa viagem? Se por acaso a internet cair, vocês gritam aí, tá, gente? Manda no WhatsApp, alguma coisa, os amigos do Seara do Mestre. Então, vamos lá. Esse é Allan Kardec, todo mundo conhece. Análise de espíritos com Kardec. O que é o espiritismo? Será que a gente sabe realmente o que é o espiritismo? Se fizermos uma enquete aqui agora, cada pessoa vão falar aqui que compreende como espiritismo, aquilo que aprenderam com o espiritismo, ou aquilo que compreenderam com o espiritismo. Mas Kardec, preocupado com isso, ele lança, depois do Livro dos Espíritos, um livrinho chamado O que é o Espiritismo. Para quê? Para pessoas não terem trabalho de procurar o que é o Espiritismo, então ele lança um livrinho com esse título. E lá ele vai ajudar a gente a descobrir o que vem a ser o que é o Espiritismo. Vamos lá.
As pessoas que só têm conhecimento superficial do espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podia, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele, o espiritismo. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhe faltam para que se entreguem a observações seguidas. Será que é só para quem não é espírita essa mensagem? Ou nós, espíritas, não estamos meio que preguiçosos, ou de certa forma sempre fomos preguiçosos para poder ter esse conhecimento da doutrina espírita? É sempre aquele desculpismo, né? Ah, não tô afim, eu tô com falta de tempo, não tô com vontade hoje, amanhã eu faço. E a gente vai empurrando com a barriga, né? Veste aquela bandeira, aquele crachá, eu sou espírita, e sai, surge questionamentos, a gente sai falando o que vem na cabeça, porque a gente não tem a humildade de falar que eu não sei, nunca vi falar sobre esse ponto. Eu fiz uma palestra domingo passado, no Guarujá, virtualmente, e lá eu questionei, aqui também eu questionar, que o espiritismo não tem que ter resposta para tudo. A gente não pode pensar, lembra aquele slide que eu falei para vocês guardarem lá? Nós somos apenas 31% no universo, no mundo. Então nem todo mundo é cristão, tá certo? Então tem que ir devagar com o andor. Então eu sou espírita, encho o peito, e os outros irmãos de outras religiões, como é que fica? É para a gente baixar a bola um pouquinho, né? Hoje a nossa verdade é essa, mas de repente a verdade amanhã pode ser outra. Ah, não quero mais saber de espiritismo, surgiu coisas novas. A todo momento acontece isso. Pessoas que conheceram o espiritismo mudaram de religião, ou mudaram de filosofia, mudaram de seita. Aí não vamos questionar, não está no mérito, se a pessoa não compreendeu o espiritismo, ou realmente o espiritismo não é aquilo que ela pensava que fosse, né? O espiritismo não é isso realmente que é. Hoje a gente acredita que é isso. Hoje nos completa, por assim dizer. Mas hoje é a nossa verdade que pode ser destruída amanhã. No mesmo que é o espiritismo, para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título desse opúsculo, diremos que, qual que é o título do opúsculo do livro? O que é o espiritismo? Kardec fala, o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Pronto. Poderíamos parar por aí. Lembra que eu falei minha função aqui é fazer provocação? Não quero que me responda, quero que fique guardado em vocês para filosofar, para pensar. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabeleceram entre nós e os espíritos. Essa é a ciência prática. Quando falamos ciência, e depende do local que a gente fala, a gente é motivo de chacota. Ciência aqui é nesse sentido de trabalhar essa comunicação do mundo material com o mundo terreno, com o mundo espiritual. É nesse sentido que nós somos ciência, tá? Nessa ciência prática. Como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessa mesma relação entre o mundo material e o mundo espiritual. De que maneira eu vivo isso? Não vamos entrar no método da ciência, tá? Ciência, matemática é uma coisa, química é outra. Não é isso, caso. A nossa ciência aqui é nesse aqui. Então, por isso que tem que baixar a bola. Tá bom? Continuando no que é o espiritismo. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Ponto. Essa é a função do espiritismo. Para mim, Sérgio, eu já utilizo como uma filosofia de vida. Algum lugar aqui Kardec colocou para quem conhece o espiritismo, normalmente é para atender quem não é espírita, ou para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. Ele colocou religião aqui? Então, hoje, a gente bate no martelo. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Kardec está dizendo que não é isso. De novo, sempre a visão daqueles que não são espíritas. A pessoa dá de cara, ciência, filosofia e religião, pronto, é mais uma religião. E religião eu estou de saco cheio. Então, perceba que a gente não compreendeu. Kardec vai tratar de religião em outro sentido. Lá para frente dá para a gente ver isso. Mas o que importa é isso aqui. Isso sem pegar as obras adicionais de Allan Kardec, que não são só aquelas fundamentais, né? Kardec tem 23 obras aí que a gente podia estudar aqui e a gente não faz isso. Por quê? A gente fica só parado nas obras fundamentais e não abre esse leque. Então, filosofia de vida. Por que eu não falei religião, tá? De novo, não estou perguntando, eu estou trazendo provocação.
fique guardado dentro de cada um daqueles que estão acompanhando conosco aqui e busquem as suas respostas, os seus conflitos existenciais, os seus choques de verdades. Em O Livro dos Espíritos, olha só o título: Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Primeiro livro da codificação, a introdução, né? Infelizmente, muitas casas estudam o Livro dos Espíritos e pulam rapidamente essa parte da introdução, que tem lá mais ou menos umas 28, 30 páginas. Você tem que estudar a introdução. É como se fosse um prefácio do livro, né? O autor, o escritor, tem um bom trabalho para produzir um livro e põe lá no prefácio para dizer: "Ô, criatura, isso aqui é o que você vai encontrar no livro. Isso aqui é o seu apoio que você tem no livro." E a gente simplesmente pula. Vai para a primeira questão, capítulo 1, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Como fôssemos tratar no Evangelho segundo o Espiritismo também, que pula o objetivo da obra. Pulamos o objetivo da obra e aí a gente abre o livro lá e vira uma Bíblia. Abre aleatoriamente no Evangelho do lar e vira aquele ritual religioso e não filosófico, científico, como queria Kardec. Vamos seguir. Então não vai dar tempo. Tem tanto slide aqui, gente. Vocês me conhecem, né? Este é um ponto capital, cuja a explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Como estudar a doutrina espírita. Requer atenção demorada. O que é Deus? Causa mais as coisas. Já pula para a questão 2. O que é Deus, causa mais todas as coisas? Silêncio Supremo já dá um tema para palestra, para estudo. E a gente lê pergunta e resposta, pergunta e resposta. Acaba rápido. Já leu o Livro dos Espíritos? Já li várias vezes. Aí tem espírito que fala: leia de novo. Leia de novo. Por quê? Não está estudando, está só lendo. Não está penetrando no espírito da letra. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e três quartas partes da vida para chegar a ser um cientista. Como pretende-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Olha, chamou o Espiritismo de ciência do infinito. Olha que responsabilidade. Ciência do infinito. Aquilo que não tem começo, não tem fim, que é perpétuo. A gente vai lá no Livro dos Espíritos também, na escala espírita, tá lá as 3 ordens: espírito perfeito, espírito bom, espírito superior, espírito puro. Parou aí? Não, se é a ciência do infinito, então essas escalas não devem parar. Para no nosso limite de compreensão. Tá? Então, a ciência do infinito, o estudo da doutrina espírita. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que efetuá-lo demanda tempo, muito tempo mesmo. Então, olha só quanta coisa o Kardec nos aconselhou a fazer e a gente não fez, não faz, não vai fazer, porque uma que a gente não tem tempo. Ainda mais em época de rede social bombando, né, por causa da quarentena, a gente não consegue arrumar tempo. Aliás, 24 horas do dia já não dá mais. As 24 horas do dia parece que são 12, são 13, 14 horas por dia. Não dá mais. É muita coisa que a gente tem que fazer e o tempo não dá. Então a gente tem que criar prioridade. Prioridade. Mário Sérgio Cortella, ele fala que, filósofo, né, diz que não existe prioridades, existe prioridade. Então, a nossa prioridade hoje, aqui, às 20 horas da feira, é estarmos reunidos para esse bate-papo, se bem que só eu que estou falando, vocês têm que me engolir. Então, essa foi a nossa prioridade, estar aqui. Não existe prioridades. Então, a nossa prioridade está aqui, 8 horas. Quando for 9 horas, minha prioridade é jantar. Quando for 10 horas, minha prioridade é tomar banho. Então, são prioridades a cada momento. Junto eu não posso ter todas. Impossível isso. Então eu preciso suar, atenção demorada, observação profunda e continuidade e perseverança. Sem isso, esquece. Não dá para estudar espiritismo. Análises espíritas, grupos de estudos. Aí vai mexer com a gente. Cursos da doutrina espírita. Eu falei que ia vir provocar, né? Guardadas as exceções, grupos de estudos espíritas. Então a gente vai lá na casa espírita, lá. Ah, vocês têm
Curso das obras do Espiritismo, Allan Kardec? Temos sim, que você tem. Tem os Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a Gênese, por aí vai. Tá. E a gente vai para esses cursos. A pessoa vai para esse curso tentando estudar as obras do Allan Kardec. Chega lá, começa lá o Livro dos Espíritos, normalmente não usa a introdução, vai direto para a primeira pergunta. E aí começa uma pergunta dos Espíritos, uma questão do Evangelho, e a gente pega o quê? Obras. Essas não são complementares, são chamadas complementares, né? A gente pega obras de alguns médiuns e complementa ou contextualiza o curso de Kardec. Será que o próprio Kardec não consegue contextualizar o Kardec? Eu não posso pegar, eu estou estudando os Espíritos, eu não posso pegar a Gênese, eu não posso pegar a Revista Espírita, que é o laboratório que Kardec utilizou, a Viagem Espírita, e um monte de coisa que Kardec deixou aí. Não, eu tenho que pegar a doutrina espírita e colocar obras externas para tentar dar flor, dar perfume para a codificação. Será que precisa disso, gente? Vamos analisar friamente. Aqueles que são diretores de casa, que trabalham no departamento de curso, alguma coisa, é hora de refletir isso aí. Cursos da doutrina, tem que ser curso da doutrina. Kardec é a base. As casas têm que trabalhar Kardec. É um ponto. Complemento. Complementa com Kardec. Procura primeiro se não tem Kardec. Eu tenho certeza que vocês vão achar Kardec e falar, nossa, Kardec tratou disso. Ah, não, vamos falar do mundo espiritual. André Luiz. Pegaram o Céu e o Inferno do Kardec? Crise da Morte do Ernesto Bozano, próximo lá de Allan Kardec? Não. Então eu tenho que pegar obras, já sabem, né? Para contextualizar Kardec. Eu acho isso uma loucura. Depois eu vou justificar porque eu estou falando que eu acho uma loucura. A preocupação dos cursos das casas. Olha, hoje é sexta-feira, nosso curso é das 8 às 21h30. Você tem que falar isso, isso e isso, o objetivo é esse, não pode fugir disso. Então a gente quer cumprir um roteiro, é lógico, tem que ter uma certa educação quanto a isso. Mas não é só isso. Quantas pessoas não absorvem a doutrina espírita por causa disso? Monitores muitas vezes despreparados, e aí não cabe só boa vontade. Ah, mas ele tem boa vontade, né? Não basta, gente. Não basta ter boa vontade. Eu quero curar Covid-19, mas não tenho a mínima ideia o que faço. Vou lá cortar a barriga do pessoal? Não dá. Eu tenho que ter conhecimento. Então não basta somente boa vontade. Aquele velho desculpismo na doutrina espírita, né? Temos que ter caridade com o nosso irmão, né? Não é. Então, nós, enquanto monitores de curso, fiquemos preocupados com aquele aluno que está lá atrás. A função do, desculpa o termo que eu vou usar, mestre agora, é perceber aquele que está atrasado e tentar trazer para cá. Será que a falha não é nossa? Então, vamos deixar um pouquinho de lado, principalmente em reuniões de reunião do discurso nas casas, conversar isso aí. Pô, será que é interessante a gente manter esse... Tem que acabar em 2 anos o livro do Evangelho. Tem que acabar... E o aproveitamento, como é que fica? Papel aceita tudo, né? Tem casas, inclusive o Ceará faz isso, eu participei do Ceará, tem as avaliações para fazer, mas é papel. E aí depois você encontra com a pessoa, 10 anos depois, a pessoa fala uma coisa, fala, meu Deus, não estudou a doutrina, como é que tá falando isso? Se ficar só para ela, tudo bem, né? Pior que ela sai falando isso e sai falando como representação do espiritismo, da doutrina espírita. Se souber o que está falando, beleza, mas muitas vezes não. E isso é inerente ao tempo de casa, tá? Ah, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 30, não quer dizer nada. Pessoas que nunca viram espiritismo, eu tenho um exemplo isso aqui próximo da gente, participando dos cursos, pessoas que estão 1 ano de espiritismo, é de uma percepção, um questionamento que fala, poxa, não está viciado como nós estamos com vício. E a gente tem que desconstruir isso. E desconstruir é difícil, né? Porque a gente não trabalhou a base. Se eu não trabalho a base, quando começa a cair a parede, ou cair o alicerce, eu quero fazer furo do lado, não é assim que a gente faz? Coloca ferro, cimento, não vai dar liga. É um meia boca. E é assim que a gente vai costurando o pano velho, né? Em pano novo. Não dá. Então, vamos nos preocupar com os cursos na casa. O curso na casa físico, será que é necessário? O curso físico na casa, para que é? Para reflexão, para debate. Então, eu tenho, lá atrás, lembra que ele falou no slide anterior? Eu preciso, Sérgio, perder meu tempo, ganhar o tempo, e estudar o que vamos estudar na sala, para levar questionamentos, para levar reflexão. O que a gente faz? Fecha o livro no dia do curso na casa, vai para casa, depois de uma semana, o capítulo que dá, eu me perdi, abre. Tá enganando quem? Papel aceita tudo. As casas não dão diploma. Não é isso? Então, para que esse enganar quem? Tá lá, esteja lá. Estamos aqui sexta-feira na live? Estejamos aqui na live sexta-feira.
Sérgio está falando um monte de besteira? Provavelmente sim. Falou uma coisa útil? Falou. Então, faça. Pegue o que é bom, guarde o que é ruim, joga no lixo. Não somos senhores da razão e não pretendemos ser isso. Tá bom? Vocês estão aí, parece que todo mundo foi embora, hein? Estou me sentindo sozinho. Pessoal, que mico. Estou falando sozinho até agora e caiu a internet. Por isso que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás exige todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Para contextualizar o que ele está falando. Análise espíritas, mensagem dos espíritos. Né? Como agora não temos nosso templo físico, resolver agora da mensagem via live, via internet. Imagine eu, médico aqui em casa agora, começo a fungar e recebo a mensagem. Que critério eu estou utilizando para isso? Kardec é o bom senso encarnado, como dizia o professor Zé Corano Pires. Né? Então, quais os critérios que Kardec utilizou e quais os critérios que Kardec deixou para nós? A pergunta que fica, a preocupação que fica, nós estamos passando por esses critérios que Kardec utilizou? Fica a nossa reflexão. E no final vocês vão perceber que a gente não está fazendo quase nada, ou muito pouco do que Kardec pediu, ou nos aconselhou, ou deixou como ensinamento para conduzir a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos livros mais lidos e mais palestrados nos últimos tempos. Você pega a palestra, se nós somos agora no YouTube ou Facebook, vai estar lá, palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No objetivo da obra do Evangelho, Kardec está lá. Gente, tem várias coisas que podemos discutir que é tema de conflito nos Evangelhos, no Novo Testamento. A mim, Kardec, cabe estudar somente a parte moral. Só isso. E a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo como um livro mágico. Então, vamos fazer palestra, bem-aventurados aflitos. Nossa, não aguento mais ouvir palestra bem-aventurados aflitos. Por quê? Por causa da pandemia. Amar o próximo como a si mesmo. Gente, mas o Espiritismo só tem isso. Então a pessoa vai na casa espírita de novo, Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não é espírita e tem uma mente mais aberta, passa pelo crivo da razão, fala, pô, mas aqui é uma religião. Nada mais é que uma religião, com um nome diferente. Pô, será que a gente pode fazer uma palestra? Faz uma palestra? Faz uma palestra do Livro dos Espíritos, capítulo tal. Faz uma palestra do Céu e Inferno. Faz uma palestra sobre a Gênese, sobre a Revista Espírita, ano tal, papapá. Viagem espírita. A gente ficar só preso ao Evangelho. Estão entendendo o meu questionamento? Não é que não te deve usar o Evangelho. Se aqui está o lado moral do ensino de Jesus, devemos colocar o Evangelho em prática do dia a dia de vida. Será que todo mundo que vem na casa espírita quer consolação? Tem pessoas que querem sair da caverna. E quando entra na casa espírita, opa, é uma caverna, com um número diferente. Entrei na caverna errada. A gente tem que trabalhar isso. Lá é curso, aqui é os dirigentes de doutrina, que cuidam de palestra, cursos e por aí vai. Autoridade da doutrina espírita. Vamos ver o que Kardec fala pra gente. Kardec fala, tá? Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então, Kardec já começa logo no capítulo, ó. Controle universal. Então, não é controle aqui, de Cubatão, aí de São Paulo, do Brasil. Não é. Controle universal. Deus é pai de todos. Se alguma coisa é bom só para o Brasil, tem alguma coisa errada aí. Deus é um fanfarrão. Tem que ser bom para mim e para o meu irmão lá do outro lado. Da Síria, do Japão, dos Estados Unidos. Tem que ser bom para todo mundo. Se for bom só para um público, só para um povo, tem alguma coisa errada aí. O Espiritismo não tem nacionalidade. Está fora de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma das classes da sociedade, pois cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos além túmulo. Gente, comunicação no mundo espiritual não é do Espiritismo. Desde que o mundo é mundo, existe esse intercâmbio. O Kardec só o quê? Organizou, tanto é que a palavra Espiritismo já existia antes da codificação espírita. Né? Não é nosso tema que está no livro dos Espíritos, é só uma pincelada, é para provocar mesmo alguns questionamentos. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios,
que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns não sabem mais que os homens, pode até saber menos que certos homens. Opa, peraí. Kardec está falando isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Que há diferença de conhecimento dos espíritos. Se abrirmos o Evangelho, temos mensagens de diversos espíritos, e cada um está condicionado ao seu limite de conhecimento. Kardec está dizendo o quê? Para questionar tudo. Mesmo a própria obra que ele ajudou a participar, a codificar, que é o nome errado, codificar, é para questionar, não é para aceitar. Eu vou aceitar porque está aqui no livro. Não. Uma que o livro foi traduzido. E quem traduziu para o português levou seus preconceitos. Deu aquela maquiada, né? A gente poderia ir lá para o Brasil, 1865, na Bahia, Teres Menezes, fundando o primeiro centro espírita, trazendo da França o livro dos Espíritos em francês, e o pessoal começa a traduzir, e o Brasil era um país católico na época, lembra disso? Como é que faz a tradução? Então, muito devagar, bem devagar. Eu tenho que correr, senão logo apito o farol aqui. As revelações que cada um pode obter têm um caráter individual sem autenticidade, que essas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, e que seria uma imprudência aceitá-la e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Toda teoria que se apresente em contradição evidente com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitável. Quanta coisa chega pra gente, a mensagem é tão bonita, tão florida, e a gente coloca no Facebook, vira um fake news, e veio não sei da onde, egrégora, trouxe de mensagem para lá e para cá, a gente vai aceitando, porque é bonita a palavra, quem vai renegar, né? Caridade com esses irmãos. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médios estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Se uma mensagem chega somente no Brasil e não chega em outro lugar do mundo, tem alguma coisa errada aí. Pensem. Por que somente o Brasil? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Não vamos entrar nesse assunto que dá até cara frio. É para a gente pensar. Se tem que ter concordância universal, tem alguma coisa errada aí. Resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina ainda não elucidados não se tornaram lei. Tanto é que elas ficaram isoladas e que, por seguinte, só devem ser aceitas sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade de usar da maior prudência na sua publicação, e no caso em que se acredita que se deve publicá-lo, é importante apresentá-la como opinião individual, mais ou menos prováveis, havendo, porém, em todos os casos, necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não deseja ser acusado de leviandade ou credulidade irrefletida. Allan Kardec. A gente está fazendo isso, gente. A gente fez isso ao longo da história do Espiritismo, no Brasil, principalmente. A gente fala do Brasil que é a nossa realidade. Quanta coisa está assimilando, e quem mais falou isso? Porque só o Brasil sabe disso. Provocações filosóficas. O espírito verdadeiramente sábio, se não se sente suficientemente esclarecido sobre uma questão, nunca resolvem de uma maneira absoluta. Declaram que essa se trata apenas de um ponto de vista, e eles mesmos aconselham a esperar a confirmação. Por mais que uma ideia seja grande, bela, justa, é impossível que ela, desde o início, concentre todas as opiniões. Gente, essa é a opinião de Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro mais lido, mais apaixonado, que o pessoal gosta da doutrina espírita, a gente não lê. A gente não estuda o que está escrito lá. Análises espíritas dos médiuns. Kardec, você é terrível. Como diz um amigo nosso, Lito Sangel, tem uma mão a mais aí. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. Esse é o médium perfeito. O melhor é o que, simpatizando somente com bons espíritos, tenha sido enganado menos vezes. Olha o critério que ele falou.
Um bom médium que seja perfeito nunca tenha sido enganado. Existe aquele que é assessorado por um bom espírito e tenha sido enganado menos vezes. Ou seja, há uma infalibilidade, os médios são falíveis. Kardec, eu não me lembro aqui de cabeça, ou se tem, são pouquíssimas. Kardec não colocava o nome de médium, colocava a abreviação. E por que hoje a gente dá tanto ênfase? Livro psicografado, nome do médium, letras garrafais, espírito tal, né? E vende primeiro, porque tá lá espírito e médium. E livro que tem livro mediúnico não é livro espírita. É outro equívoco. Análises espíritas das mensagens dos espíritos. Vou acelerar que eu estou falando muito, tem muito slide ainda. Mensagem dos espíritos. Exemplos de Kardec. Ele deu critério para a gente avaliar. Agora o Kardec, ele não foi só o teórico, ele pôs na prática. Vamos ver o que ele fez? Lá na época de Kardec surgiu um tal de João Batista Rosteng. Algumas pessoas ouviram falar e outras nem nunca viram falar e deveriam estudar. Era a revelação da revelação. Então Kardec traz a revelação, que é a codificação espírita, e aí surge um gaiato, João Batista Rosteng, que lança o livro A Revelação da Revelação, os 4 Evangelhos. Paris, 1867. Olha só, esse Jean Baptiste utilizou apenas de uma médium, Emile Collion. E Kardec usou o quê? Mais de 1000 médiums. Vamos ver. Kardec foi questionado, né? Ele fez um comentário na Revista Espírita de junho de 1868, na Revista Espírita. Como a gente não estuda, né? Olha o que ele fala britanicamente. Ele poderia muito bem falar assim, não concordo, não é espírita, joga fora. Não, ele dá a resposta lá, bonitinho. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que a formularam. Ele está falando sobre a obra do Rosteng. Opiniões que podem ser justas ou falsas, e que, em todo caso, necessitam da sanção do controle universal. E até mais ampla confirmação não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Olha o que ele falou. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Enquanto não passar pela sanção do controle universal, não podem ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Você pode dar o nome que se for. Mas se não passar pelo controle universal, não faz parte da doutrina espírita. E ele continua. Quando tratamos dessas questões, faloemos categoricamente, mas é que então teremos recolhido documentos bastante numerosos e ensinos dados de todos os lados pelos espíritos, a fim de poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a maioria. É assim que temos feito toda vez que se trata de formular um princípio capital. Kardec falando, se for aprovado, se surgir mais informações, se tiver a universalidade dos ensinos, aí sim a gente pode dar como princípio capital. Fora isso, esquece. Já dissemos 100 vezes, é o Kardec continuando, já dissemos 100 vezes, todo saco cheio de falar mais ou menos isso. Para nós, a opinião de um espírito, seja qual for o nome, e que traga, seja qual nome que traga, tem apenas o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma lógica rigorosa para as coisas que não podem controlar com os próprios olhos. De que nos serviria dar prematuramente uma doutrina com verdade absoluta, se mais tarde devesse ser combatida pela generalidade dos espíritos? Então a gente não pode ser leviano de aprovar tudo e depois vem um negócio falando, não é isso. Você foi equivocado. Você vai ter que ir lá fazer essa correção. Mercado literário, análise espíritas. Gente, o que tem de livro chamado da doutrina espírita não é brincadeira. Qual o interesse dessas editoras? A cada 15 dias você vê médium lançando livro. A gente não estuda Kardec, as 23 obras, não estuda, que precisa de muitos anos para estudar. Muitos anos mesmo para estudar a doutrina espírita. Então vem livros a cada 15 dias, 30 dias, do mesmo médium, sempre aquela mesma mensagem, não muda nada, é a mesma coisa. Isso quando não traz novidades. Novidades, olha, outras 1000, que não passou pelo controle universal. Então o médium lança a si mesmo, põe a cara para bater, né, passando pelo crivo. O que é de novo? Esse Kardec já trouxe praticamente tudo empacotadinho, bonitinho. É só você pegar o livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, até a parte moral do Espiritismo, tem lá um monte de pergunta e resposta, que parece simples, mas não é. Qual critério está usando?
Nossas Casas Espíritas de Novo, aquele que toma conta da parte de livros, é uma pessoa que conhece a doutrina espírita, que estudou a doutrina espírita? É uma pessoa que pega essas obras que vêm do chamado clube de livro e lê as obras para depois publicar, para depois colocar na banca para vender? Não faz isso. Basta vir uma editora mais barata, ou uma editora amiga, uma editora indicada, parece aquele médico que indica um remédio, né? Que tem. Bom, aí não cabe pro caso. Então põe um monte de livro no clube do livro que não tem conteúdo nenhum. Ou muito é repeteco do que tem Kardec. Isso aqui que eu estou falando não é novidade nenhuma. O que eu estou falando aqui é o que está em Kardec. Deveríamos pegar livros espíritas novos e ter o quê? O que tem em Kardec, mas não é. Não é. Ainda mais se for do mesmo médium, aquela mesma enredo, aquela mesma história. É sempre bolo de fubá com laranja, bolo de fubá com erva doce, bolo de fubá com chocolate, aquele enredo intragável para quem estudou Kardec. Gente, não é que eu estudei Kardec. Eu estou estudando Kardec ainda. Estou reestudando Kardec de novo. E aquele negócio, só sei que nada sei. Entendi tudo errado. Então vamos nos preocupar com os cursos, com a doutrina e com o mercado literário dentro das nossas casas. Ciência e religião. Olha lá a Gênese, para a gente pensar também. Capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, item 55. Caminhando de par a par com o progresso, ou a ciência, o espiritismo jamais será ultrapassado. Kardec está bancando isso. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar errado acerca desse ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revela, ele aceitaria. A gente faz isso? Não. Vamos ver o que os espíritos estão falando. Tá, vamos ouvir o que o espírito está falando. Vamos ouvir o que os espíritos no mundo estão falando. Senão, quem manda é a ciência. O que a ciência fala hoje? O Ministério, a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa, usa máscara, faça higiene, usa álcool em gel 70. E a ciência está falando. Ah, eu não vou usar porque Deus é fiel. E se for espírito, então, não vou usar porque os mentores espirituais falou que não precisa, que dia 27 de junho está chegando, hein, gente? Uma tal de egrégora aí trouxe uma receita. Dia 27 de junho tem a cura do Covid, segundo essa egrégora aí, né? Brincadeira. Espírito superior, espírito bom, tem coisa mais importante para fazer do que ficar dando pitaco na nossa vida. Se vê a doença, quem criou foi nós, de alguma forma. E a gente tem que se virar. O que a gente pode aprender com isso que a gente está vivendo hoje? Ou a gente vai ficar, ai meu Deus, ajuda a arrumar a cura do... Não vai, gente, desculpa falar. Deus não vai ajudar se a gente pedir para ele arrumar a cura do Covid-19. Por quê? Porque o homem, através do seu intelecto moral, que é a ciência, vai procurar, através de erro e acerto, a cura do Covid-19. Se vier, o mérito é da ciência. E quem é a ciência? São os homens de boa vontade. E são homens de boa vontade, são homens criados por Deus como nós, mas que trabalham para o bem do próximo. Deixou de ser miraculoso, deixou de terceirizar tudo para Deus. Livro dos Espíritos, leis naturais. Tá lá as leis. Deus não vai ficar mudando. Ah, ali tem que ter cura, ali não tem cura. Lembra que não somos o único país cristão. Gênese. Na Gênese, apenas as religiões estacionárias podem somente temer as descobertas da ciência. Essas descobertas só serão funescas aquelas que deixarem distanciar pelas ideias progressivas e imobilizando no absolutismo de sua crença. Elas fazem gerar uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreende que assimilar as leis da natureza revelada pela ciência é glorificar a Deus, por nas suas obras, mas em sua cegueira elas preferem prestar homenagem ao espírito do mal. Ah, o Covid aí foi o diabo que trouxe. Mas a ciência mandou, mas não, é coisa do diabo. Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradita com as leis da natureza, não teria nada para temer do progresso e seria invulnerável. De novo, Kardec está falando para a gente isso aí. Que doutrina, que fé raciocinada é essa que a gente não segue a ciência? A gente tem que seguir a ciência, a gente está na matéria, gente. Não dá para só seguir conselho de espírito. Ser espírita. Você acha que só assistindo live, assistindo palestra em casa espírita, estudando em grupo espírita, eu vou me tornar espírita? Você acha que basta isso? Ser espírita? Ah, ser espírita é fora da caridade e não há salvação. Olha o que eu vou falar agora.
Eu acho que Kardec, o que eu vou falar é coisa do Sérgio. Eu acho que Kardec poderia trocar isso. Ou ele errou a tradução, não sei, alguma coisa está errada. Por que não? Fora da fraternidade não há salvação. Porque caridade é fácil. Bom, eu sei que tenho que fazer caridade para ter salvação. Então, a princípio, eu começo a fazer caridade para ter, para ganhar com Deus. Depois eu faço porque eu me sinto assim, com pena, com dó do outro que está sofrendo. Se é fraterno, não é meu irmão. Eu quero ele comigo aqui, é fraterno. Então, fora da fraternidade, não há salvação. De novo, não quero que pense como eu. Quero apenas que pense. Trago aqui só provocação. Espiritismo é uma doutrina dinâmica, tá? Tem que pensar. É lógico, no Manual de Dois falar um monte de coisa que não tem fundamento. O que eu estou falando aqui está embasado em Kardec. Tudo bem? Gente, eu vou acelerar, senão os caras vão desligar do ar aqui, ó. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz dominar as suas más inclinações. Pronto. Se eu estou fazendo isso, eu posso me considerar espírita. Se não... Covid-19. Então tem que usar máscara, o shopping liberou, tá uma aglomeração danada. Faixa. Aqui na Baixada Santista, até sexta-feira, tava tudo no vermelho. Tudo no vermelho. Cubatão aqui, principalmente, tá feio o negócio. Aí, politicamente, foram lá mexer as coisas, que o papel aceita tudo, colocaram a Baixada como laranja. Olha que coisa bonita. Então começaram a liberar um monte de coisa, shopping, por ali, por ali. Então o papel aceita tudo. E outra coisa, liberou, eu falo a realidade nossa aqui com o Cubatão. Você vai aqui na vida principal em Cubatão, o pessoal tá usando máscara aqui ou não tá usando máscara. Eu fui lá hoje, mas tá lotado. Eu falei, meu Deus, tá tudo normal. Então o ser humano ainda precisa de multa, de pena ou de dor para poder se enquadrar. Então não é questão de compreensão. Eu sei que eu não devo usar, eu sei que eu devo usar álcool, que eu tenho que usar máscara. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, isso é conhecimento. E não usar porque todo mundo está usando. Faz uma máscara com uma borboleta porque está bonito. Não é isso, é para proteção. Mas é conhecimento nosso. E a gente não sabe disso. Mas quando eu acabar tudo isso vai mudar. Vai mudar o quê? Não muda. Não vai mudar. Vamos continuar sendo o que somos. Imagina, a gente está aqui preso. Quando soltar, vou ter que ir no shopping, vou ter que lavar o carro, vou ter que comprar roupa nova para morrer bonito, né? Uns disseram aí nas redes sociais. Pensemos sobre isso. Justiça divina. Livro Céu e Inferno. Estamos quase acabando, tá, gente? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito. Mas ele apenas não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. São 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Está no Código Penal da Vida Futura, segunda parte do Céu e Inferno. Tem 25 parágrafos lá. A gente lê isso, nós lemos isso, não lemos isso. Então, como é que a gente está aceitando mensagem de um monte de espírito? Tem espírito aí que, quando era encarnado, bebia, fumava, traía mulher. Tem espírito aí que desencarna no mundo espiritual, fica pouco tempo lá, já vira espírito de luz e começa a mandar um monte de mensagem. Será que esse espírito passou por essas 3 condições necessárias? Se arrependeu? Parece que sim. Expiou? Não sei. Reparou? Ninguém ficou sabendo. Foi pouco tempo. Então, que espírito é esse que já vem como missionário trazer verdades que não passa pelo ensino coletivo, não passa pela autoridade do ensino coletivo dos espíritos? Para a gente pensar. A gente está fazendo um monte de besteira, estão aceitando um monte de coisa e não está estudando. E não é porque o Sérgio está falando, gente. Não tem como vocês ficarem bravos comigo. Vai lá nas obras que eu citei. A palestra vai estar gravada, é só procurar nas obras que eu citei. Senão fala assim, nossa, a gente não faz isso. Mas é a instrução do Kardec. Nós somos espíritas? Somos. E por que não seguimos Kardec? Todo o critério, toda a ferramenta Kardec deixou para a gente, mas a gente não segue. Estamos acabando, estou mentindo para vocês. Guia e modelo. E agora vocês vão cair da cadeira, hein? Para a gente pensar, provocação. Questão 625, Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Todo mundo sabe, tenho certeza. Tá o que nos nossos livros? Veja Jesus. Mas algumas traduções, e essa que eu me embaso, tá lá, vê de Jesus. Tem muitas traduções aí que não vai ter esse vê de Jesus. E quando eu tiro o vê de Jesus, muda todo o contexto.
Quando eu falo ver de Jesus, eu falo assim, ó, qual modelo Deus está apresentando para a gente? Ver de Jesus. Ou seja, para você ver Jesus, mas tem outros modelos. Não existe somente Jesus como modelo e guia nosso. A gente pode falar enquanto espírita que sim, mas lembra que somos apenas 31% ou 32% de cristãos no mundo? E o resto abandonado não tem Jesus como modelo e guia? Como é que você vai falar isso para o muçulmano? O muçulmano aceita Jesus como profeta. O judeu já hoje não aceita mais. Há uma parte dos judeus que não aceitam nem Jesus, mas nem como profeta mais. E eles têm como provar. Se vocês quiserem, vão no YouTube com a comunidade judaica lá e pesquisem sobre isso aí. Então é para a gente pensar, baixar a bola um pouquinho. Nossa preocupação em ser espírita é ser uma pessoa melhor do que éramos ontem. É dominar nossas más inclinações. É isso. E aí sim, entrar na escala evolutiva para se tornar espírito melhor do que somos hoje. De novo, slide. Religião do mundo. Somos apenas 32%. E aí? Será? Se a Gênesis diz que devemos seguir a ciência, estamos andando lá com a ciência, a história já está comprovando várias coisas que não foram ditas por Jesus. No mundo acadêmico, hoje se tem um consenso que apenas 10% do que Jesus falou é verdade, foi dita por eles. Agora, nisso tudo que eu falei, é para pensar, tá? Não é o que o Sérgio está falando. Se somos só 31% do mundo, será que Jesus disse isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém ia ao Pai senão por ele? Quer dizer que só 32% do mundo irá ao Pai. Os outros 68% já era. Pensa, alguma coisa errada. Tem uma mão a mais aí. Temos data de validade. O que eu estou trazendo aqui não é verdade. Ou pode ser uma verdade, amanhã pode deixar de ser verdade. Sigamos o conselho desse sábio aí, ó. Só sei que nada sei. Se eu agora hoje, depois desse bate-papo, eu sei que nada sei, eu abro campo mental para novas informações. Agora, se eu falo que eu já sei doutrina espírita, fechou. Não vai absorver mais nada de novo que possa chegar, ou de velho que eu não conheço, porque eu fechei. Então, fiquem comigo. Só sei que nada sei. Não quero que pense como eu, só quero que pense. Frida Kahlo. Gente, boa noite a vocês. Desculpe tomar esse tempo de vocês, mas é um momento de reflexão, um momento preocupante. Eu diria que esse Covid-19 é um divisor de águas. Como nós, pseudos espíritos, vamos sair dessa? Como vamos conduzir as nossas realidades? Nesse sentido, eu acho que não vai ser mais como era. Eu conheço amigos no Rio de Janeiro que não vai haver mais palestra noturna, vão utilizar lives, por quê? Por causa da violência. Não vão tirar as palestras diurnas à tarde, mas vão tirar a palestra noturna. Em algumas regiões isso vai ser benéfico. Então a gente tem que se adequar a isso. Não vai voltar mais atrás. A gente vai ter que utilizar essa ferramenta, e está sendo uma ferramenta boa, que está atingindo muito mais pessoas do que nossas casas. Nossa casa a gente atinge o quê? 80, 100 pessoas. Tem casas que atinge 300. Numa live no Facebook, não porque hoje aparece o Sérgio, dá 13 pessoas só. Mas uma palestra com uma pessoa mais esclarecida, vai aumentar o número de pessoas. Vai chegar informação para mais pessoas. Tá bom? Então, para vocês, gente, meu muito obrigado. Seara do Mestre, muito obrigado. Dani, que representa lá em cima o Seara do Mestre, obrigado pelo convite. E obrigado por acreditar no nosso trabalho, né? A nossa filosofia, vocês sabem que é essa realmente. Não é de consolação, e sim de provocação, para a gente sair do lugar. Não dá mais 2.000 anos de sentar na cadeira e ficar lá, meu Deus, meu Jesus. Não dá. Temos que trabalhar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade de estarmos juntos para dar um abraço em cada um de vocês aí no Ceará, tá bom? Boa noite para vocês. Estou indo embora. Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem com vocês.